Olá, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Esse é o podcast de número 5, baseado no livro O Centro da Vida Familiar. E o episódio de hoje dessa nossa crônica é a crônica de número 5, que tem como título Juntos até ser como um grande rio. E para começar essa crônica, eu gostaria de ler um parágrafo que diz assim, antes de chamar o nosso convidado aqui, o Cristiano Fonseca. Na Amazônia existe um fenômeno muito interessante, o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões, cuja confluência forma o famoso Rio Amazonas. Esses dois rios, um de águas escuras e transparentes, e o outro de águas turvas e um tom claro de marrom, correm lado a lado sem se misturar por uma extensão de mais de 6 quilômetros. Isso se deve à diferença na densidade, na temperatura e na velocidade das águas dos dois rios. O Rio Negro corre cerca de 2 km por hora, a uma temperatura de 28 graus Celsius, enquanto o Rio Solimões corre até 6 km por hora, a uma temperatura de 22 graus Celsius. Cristiano, muito bem-vindo. O que esses dois grandes rios podem trazer de ajuda para os nossos casais? Maravilha, Alexandre. Graças ao Senhor, estamos no nosso 5º podcast. Maravilha. Graças ao Senhor, o Senhor tem nos sustentado até aqui, né? Espero que nossos ouvintes estejam sendo aí bastante ajudados com os que foram falados anteriormente, né? Os últimos 4. Quem ainda não ouviu, possa ir aí na nossa descrição aí desse podcast e lá poder ouvir os anteriores, né? Creio que vai ser de grande ajuda. Bem, Alexandre, a Bíblia é um livro maravilhoso, né? Às vezes ela nos mostra figuras para entendermos realmente como as coisas podem funcionar de uma forma mais saudável. E esses rios aqui, eles vão nos ensinar muita coisa realmente, porque a diferença que nós vemos com tanto de cor quanto de densidade, velocidade, mostra também o aspecto conjugal. Sim. Marido, mulher, os cônjuges, ou os noivos que vão aí se unir em casamento, eles não são iguais como a gente às vezes imagina, né? Sim. O início do casamento, a gente parece que somos assim a luva com a mão, com né? Um posto de afinidade. Exatamente, é o casamento perfeito. Só que aí a gente vai percebendo que há uma diferença de temperamento, de personalidade, de velocidade, ritmo, né? Sim. Cada um tem uma característica bastante diferente. E esses dois rios aí, eles vão nos ensinar isso. Que apesar de serem da mesma natureza, de serem pessoas, sim, homem e mulher, temos as nossas diferenças. É bastante conhecido dos nossos ouvintes, mas parece que nós nos esquecemos disso na vida conjugal. Nós esquecemos que há diferenças entre homem e mulher. Diferenças importantes. E são dramáticas às vezes, né? Sim. Então esses rios aí vão nos ensinar que para que de fato a gente se una em casamento, deve haver uma necessidade que nós devemos buscar, ceder. Claro. Ceder. E o que podemos aprender com estes rios, Cristiano, na prática e aplicando aqui nesse podcast? Como é que você começaria aí a aplicação? Porque olha só, Alexandre, esses rios eles estão lado a lado, né? Claro. Cada um com as suas características. E nós, antes de nos casarmos na vida solteira, nós também estamos assim, nós desenvolvemos as nossas características, desenvolvemos os nossos hábitos, os nossos gostos, nós temos nossos lugares preferidos. Às vezes, quando vamos dormir, preferimos ter um pouco de luz, ou preferimos tudo apagado, né? Nós vamos criando as nossas manias, né? Os nossos jeitos, como nós vamos vendo a vida. E aí, quando solteiro, você tem a grande ideia, obviamente, de eu vou me casar. Sim, uma grande ideia, vou me casar. Grande ideia, eu vou me casar. Todas as minhas características. E aí a gente entra com essas características no relacionamento. E aí o cônjuge que nós escolhemos também teve a sua vida de solteiro. E também desenvolveu as suas próprias características, tem o seu próprio ritmo de ver a vida, tem as suas próprias características. Sim. E aí nós vamos nos unir em casamento. E muitas vezes nós passamos em bastante tempo vivendo um do lado do outro, só que parece que não há uma união, parece que não há um casamento. Verdade. Estão próximos, mas não estão ali, unidos. Ou seja, porque ainda mantém-se as próprias características, né? Isso é próprio, né, no início do casamento, isso acontecer.
Mas o objetivo de Deus é tornar-nos de fato uma só carne. Sim. Como é que isso se desenvolve na vida prática, no dia a dia? Como é que de fato nós, homem e mulher, com todas as características, diferenças, como esses rios que nós vimos aqui, a sua densidade, a sua velocidade, a sua temperatura, o seu ritmo, como é que de fato eles vão conseguir se unir, se tornar essa confluência desses dois rios? Você estava falando para a gente no começo aqui, antes da gente entrar no ar, Sim. que você já viu esse fenômeno no Amazonas. Essa oportunidade, é algo tremendo. Incrível, né? Tremendo. Você vê ali o poder de Deus. Se eu pudesse descrever para os nossos ouvintes toda aquela força, toda aquela energia que brota desses dois rios lado a lado, a única analogia que me vem à mente seria a manifestação do poder de Deus. É algo tremendo. O fenômeno que acontece ali, quando a gente vê, nunca tive a oportunidade de ver presencialmente, mas pela televisão já é uma coisa bastante impactante. Você vê dois rios correndo um do lado do outro, com as suas cores distintas. Sim. E é impressionante como eles correm de fato lado a lado e parece que não há uma conexão um com o outro, né? E às vezes muitos casais também estão nessa mesma condição. Apesar de já terem muito tempo de casados, parece que ainda mantém-se as características próprias de quando se era solteiro. Sim. Ou está ali ainda aqui de forma velada essas características, né? Porque às vezes você acaba se tornando muito uma expressão subserviente ao outro. Você acaba negando todas essas suas características individuais, e aí é um grande desafio, construir uma vida conjugal, uma identidade conjugal, e ainda assim conseguir conservar as suas características individuais, né, que é muito importante. Nós não podemos anular-se em prol do outro, porque isso certamente num relacionamento a longo prazo, isso pode se tornar um problema lá na frente. Você falou em identidade, e agora lembrando, olhando para os rios e olhando aqui para a descrição das características dos rios, o que há na observação é justamente isso. Cada um dos rios tentando preservar a sua própria identidade, né? Quase que de forma concorrente. Né? Exatamente. Acho que acontece isso um pouco, né, Cristiano? Acontece. É o medo que nós temos de nos perdermos, de sabermos quem nós somos dentro da relação. E isso é muito difícil, a gente chegar e aceitarmos o outro, né? Podermos aprender com o outro. Sim. Que nós nos casamos. Exatamente as características pessoais de cada um, aquelas características que são boas, né? Porque nós levamos coisas ruins no nosso temperamento, né? Às vezes uma pessoa é explosiva demais, né? Vamos usar essa expressão aí, essa característica. Às vezes um dos cônjuges é muito explosivo, é muito, como é que a gente pode falar? Reage muito facilmente, reativo demais a muitas situações, explosivo demais. E aí o outro já não é tão, o outro já é mais tranquilo, já é mais calmo, já consegue ponderar mais as situações. Então, o que esse cônjuge explosivo deveria aprender com o cônjuge que tem um temperamento mais tranquilo, mais calmo? Exatamente essa característica. Ele precisa olhar para o outro e dizer assim: eu preciso aprender a ser como meu cônjuge, eu preciso ser mais tranquilo, preciso ter mais equilíbrio para responder a certas situações da vida, não me explodir facilmente quando as pessoas me irritam, né? Então, essa é uma boa maneira da gente buscar a construção dessa identidade conjugal. É não achar que o outro, por ser mais tranquilo, ele não presta, ou não é legal essa característica. Assim como também o explosivo, porque você imagina, se os dois são explosivos num relacionamento. Não, pensa um pouco. Imagine aí você ouvinte, você com temperamento explosivo e o seu cônjuge igualmente explosivo. Ou pior, né? Então, é nitroglicerina pura. Não tem como sustentar. E aí você imagina como é que não vai ser esse relacionamento. Sim. Vai ser muito difícil. Claro. A cada 10 palavras, 9 será uma discussão. Então não tem casamento que se sustente. Sim. Então os rios aí, essa analogia que nós estamos usando, essa figura, é para nos mostrar que a confluência desses dois rios, o Rio Negro e o Rio Solimões, eles vão se unir num grande rio, que é o Rio Amazonas. Que é riquíssimo. Que ali você tem um rio único. Claro. Não é? Que é um rio, segundo aí as pessoas aí dizem, que é o segundo maior rio em extensão do mundo, né? Atrás do Rio Nilo. Exatamente, no Egito, que é o rio mais extenso do mundo. Mas veja bem que essa analogia, conforme a vida conjugal vai se desenvolvendo, os casais vão caminhando juntos, eles precisam estarem dispostos a cederem. Claro. É importante, só que a gente esquece dessa parte às vezes. Porque nós temos medo de nos perdermos no casamento, ou seja, de deixar de ser quem nós somos. Sim. É como se eu não quisesse deixar de quem eu sou, porque eu acho que o outro não tem nada para me ensinar.
E aí vira, de certa forma, cria-se, na verdade, essa dificuldade de se unirem, claro, conjugalmente falando, de criar uma identidade conjugal. Sim. Aí caminham muito tempo juntos, lado a lado, mas não se unem. Sim. As ideias não se unem, os projetos não se unem, os objetivos não se unem. Como às vezes a gente acompanha alguns casais, Alexandre, e a gente vê grande dificuldade na questão dos objetivos. Sim. Recentemente, infelizmente, um colega nosso, ele de trabalho, ele se separou porque o objetivo inicial dele era construir uma casa. Sim. Esse era o propósito dele. Só que o propósito da esposa não estava na construção da casa, estava em comprar roupas, estava Sim. em comprar perfumes caros. Então veja que isso gera não teve uma união, não teve um casamento de ideias. Propósito, né? Então, infelizmente, isso a longo prazo, externamente vai trazer um grande desgaste para o casamento. Sim. Porque embora, né, a gente viu aqui nas características, o Rio Negro e Solimões, eles caminham por cerca de 6 quilômetros, né? Que eles ficam ali unidos, mas eles têm vai ter um fim, né? Uhum. Vai chegar uma que é o deságua no Rio, transforma no Rio Grande Rio Amazonas, exatamente, né? Cheio de riquezas, né? De biodiversidade. Eu creio que o casamento é isso, caminham por um tempo até o ajuste. Exato. E vai desaguando num grande rio. E só que às vezes, Alexandre, infelizmente, muitos não estão dispostos a percorrerem esse caminho, entendendo essa diferença. Sim. Que existem, né? Elas são naturais, obviamente, foram construídas assim na vida de solteiro. Sim. Só que quando nós começamos a caminhar junto, para até que se ajuste, para se tornar esse grande rio, tornarmos de fato uma só carne, como a Bíblia nos ensina, isso leva um tempo. Isso vai levar um tempo. Sim. Esse aprendizado, o que os casais nós devemos buscar é perseverar. Perseverança. É perseverar. É importante compreendermos essas diferenças de velocidade, de ritmo, de características pessoais que cada um de nós temos. Não podemos anular aquilo que nós somos, mas podemos aprender um com o outro, com suas próprias características. Como eu falei agora, se um dos cônjuges é explosivo, o outro não pode também querer se tornar explosivo. Sim. O explosivo tem que aprender com aquele que é mais tranquilo, aquele que é mais calmo, né? Que os rios aí, eles têm essa característica. Um vai de forma mais lenta, outro vai de forma mais veloz. Ou tem uma temperatura mais elevada, outro mais frio. Exatamente, mas conforme eles vão caminhando juntos, nessa jornada, nessa aventura que é a vida conjugal, eles vão aprendendo um com o outro. Eu creio que talvez, eu não pesquisei, mas creio que o Rio Amazonas deve ter a característica de ambos, né? Exatamente. Muito provavelmente deve ter a característica de ambos, seja da sua fauna, os animais, né, os peixes que estavam no Rio Solimões e no Rio, provavelmente carregam características. Exatamente. E o legal é isso, é você perseverar na vida conjugal, manter-se unido ao seu cônjuge, tendo um tempo que isso a gente não sabe exatamente quando isso vai ocorrer exatamente, vai depender da disposição de cada cônjuge tem de poder ceder, de poder compreender a diferença um do outro, de querer aprender um com o outro. Sim. Porque nós estamos num processo de aprendizado constante na vida conjugal. Sim. Eu tenho 26 anos de casado, mas ainda hoje eu estou aprendendo. Sim. Ainda hoje eu tenho que aprender a como viver a minha vida conjugal. Sim. Porque há muitas coisas que na relação que elas não vão sempre se cruzar, não vão sempre bater as ideias. Sim. Né? Mas aí o que vai fazer? Perseverar. Perseverarmos. Até chegarmos no momento da confluência desses dois rios, dessas ideias virem se bater, e aí nós vamos certamente ter muitas coisas parecidas. Como você vê, às vezes, casais com muito tempo, Sim. com muito tempo, Sim. Você pode perceber que eles são muito parecidos em muitas coisas, né? Cristiano, e quanto tempo isso pode levar? Será se temos como estimar isso? Alguns casais talvez possam estar se perguntando aqui no nosso podcast, mas eu já estou tantos anos, essa confluência não chega. Não chega. Creio que talvez seja uma pergunta natural. Exatamente. De nós, todos nós casais, né? Você falou que tem 26, eu estou completando 12, então eu estou na metade de você. Então, Cristiano, quanto tempo isso pode levar? Será que você já pode antecipar isso para nós? Qual a sua visão sobre isso? É muito interessante essa pergunta. Quanto tempo isso pode levar, né? Essa confluência aqui, desse exemplo que nós estamos usando dos dois rios, né? Do Rio Solimões e do Rio Negro.
para se tornarem o grande rio Amazonas, que esse é o grande objetivo nosso, né? Sim. Tornar de fato um casal que, apesar de estarmos unidos, de termos as nossas próprias ideias, mantemos as nossas próprias características, né? Não deixamos a nossa individualidade. Não é o individualismo, é a individualidade, aquilo que você é como pessoa, suas próprias características, né? Os seus gostos pessoais, as coisas que muitas vezes o outro não gosta, né? Verdade. Porque às vezes nós temos a ideia, Alexandre, de que porque a gente não concorda em alguma coisa, é sinal de que o mundo tem que se acabar porque nós não concordamos. Não chegamos a um acordo. Né? Exatamente. E muitas vezes um dos cônjuges, quando tem um temperamento mais forte, tenta impor esse mesmo ritmo para o cônjuge. Claro. E aí o outro cônjuge, por não muitas vezes ter essa característica subserviente, o que acontece? Ele assimila muito dos hábitos, costumes, comportamentos do cônjuge. Sim. Só que na relação conjugal, Alexandre, isso a longo prazo vai trazer um problema. Porque o outro vai se cansar, porque de certa forma ele vai estar ali representando para o outro. Sim. Porque ele quer sempre agradar. Claro. Que é uma característica que às vezes algumas pessoas têm, uma pessoa de querer sempre agradar sempre. E ele vai se deixando de existir na relação. Sim. O outro acaba tomando toda a vida conjugal. Ele assume tudo, ele decide tudo, ele compra tudo, ele faz todos os planos, ou seja, o outro está ali somente como a gente costuma dizer, só assina embaixo. Ou seja, ele não tem uma voz ativa na relação. O outro vira como se fosse um cartório. Né? Exatamente. Só respalda o outro ali. E isso, a longo prazo, é muito ruim para a vida conjugal. Porque um momento essa pessoa ela pode se cansar dessa atitude, dessa postura. Essa posição que ele, né, que ela fica. De não ter voz ativa na relação. Sim. De não ter voz ativa na relação. Então, quanto tempo nós vamos nos tornar... vai depender muito da disposição que cada cônjuge vai dar, de entender a diferença, de querer aprender um com o outro, não digo as características ruins, como nós falamos agora do temperamento, mas também hábitos. Sim. Por exemplo, tem cônjuges que, ou esposo, que ele não tem a menor preocupação com a organização da casa, com a arrumação da casa. Então, quando nos casamos, essa característica vai vir junto com ele. Agora você imagina se o dos cônjuges que ele gosta das coisas arrumadas, das coisas organizadas, ele simplesmente se deixa de fazer a organização da casa porque o seu esposo, a sua esposa não gosta de arrumação. O que vai virar essa casa? A casa vai virar um lixão. Claro. Né? Então é necessário que os cônjuges eles entendam essa diferença e precisem absorver essas características positivas do cônjuge, né? Claro. De se esforçar para que também a casa se mantenha organizada e não se tornar um peso, não se tornar um obstáculo para que a casa permaneça organizada. Com certeza. Então, características ruins nós não queremos assimilar, mas aquilo que é bom, por exemplo, aquilo que eu não tenho, a minha esposa tem, então devo me espelhar nela, imitar aquilo que ela faz, ou almejar. Tomar como referência. Como referência, exatamente, uma boa palavra. Tomar como referência para quê? Para que a gente, ao longo da nossa trajetória, a gente vai absorvendo e assimilando as características um do outro. E aí você chegarmos a uma determinada idade no casamento, você vê a similaridade um com o outro. Claro. Nós nos tornamos muito parecidos em muitas coisas, em muitas decisões, até às vezes fisicamente nós acabamos adotando aí características um do outro. Verdade. Porque isso é a vida conjugal, claro. Isso é o casamento, ele vai proporcionar esse tipo de situação, mas para isso nós temos que perseverar. Então vamos chamar assim, esse grande rio Amazonas do nosso casamento seria a confluência de atitudes e hábitos e características positivas do cônjuge, né? Exatamente. Então, tanto do marido como da mulher, do esposo e da esposa, essa confluência de vida, né? De características positivas vão tornar um grande rio robusto, né? Extenso, com uma biodiversidade incrível. Claro, isso aplicando aí no nosso casamento. Amém. Muito, muito rico, Cristiano, né? Essa analogia, né? Nós estamos vendo aqui o podcast número 5, juntos até ser como um grande rio, né? Só lembrando aqui os nossos ouvintes. Exatamente. Cristiano, o que temos mais aí que podemos extrair desse grande podcast, esse episódio número 5, essa analogia maravilhosa desses dois rios? Nós estamos falando aí desses rios com essas características todas distintas umas das outras e estamos nessa jornada buscando assimilar características positivas do cônjuge, né? Porque
Há um versículo em Amós, no capítulo 3, Alexandre, versículo 3, que diz assim, só a primeira parte. Amós 3, versículo 3. Versículo 3, só para os nossos diz bem ouvintes. assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Então, muito bom. Essa é um bom texto para isso que nós estamos falando, né? Sim. Como é que podem se andar duas pessoas juntas se não houver entre eles acordo? Sim. Então, a vida conjugal, ela é exatamente isso que nós temos que construir. Claro. Uma hora eu tenho que ceder, outra hora minha esposa vai ter que ceder. Mas para isso, Alexandre, eu acho que eu quero deixar uma dica bem interessante para os nossos ouvintes e para nós também, para mim e para você, que nós somos casados, né? Nós não temos ainda diploma, né? Não recebemos diploma de marido. Não mesmo. E a minha esposa também ainda não recebeu o diploma de esposa, viu? Sim. Nós estamos aí nesse processo de aprendizado. Estamos Exatamente. em processo. Mas tornar-nos esse grande rio, tornar-nos um casamento saudável, como essa confluência desses dois rios, tornando o grande rio Amazonas, a nossa vida conjugal ser uma bênção para outras famílias, ser uma bênção para outros casais, dar esperança para outros casais que às vezes estão passando por dificuldades, que muitas vezes se veem sem esperança nenhuma. Sim. Porque o que a gente encontra hoje na nossa sociedade é sempre separações, porque muitas vezes, entre aspas, é mais fácil. Nós achamos que fazendo isso nós vamos assim alcançar a felicidade plena, a alegria plena, porque com a ideia que temos hoje de que ser feliz a qualquer custo, mesmo que seja do casamento, mesmo que seja da criação dos filhos, da vida em comum, do casamento, muitas vezes vão em busca disso aí. Então é necessário, para que a gente não caia nessa mesma situação, que haja acordo, que o cônjuge esteja disposto a aprender um com o outro. E para ter acordo, né, uma característica do acordo, aí vamos pegar aí outra analogia das relações internacionais, precisa ter diálogo. Exatamente. Né? Exatamente. Para ter acordo, precisa ter diálogo. Né? Alexandre, essa dica que eu queria deixar. Maravilha. Porque não é possível nós entrarmos em acordo se nós não conversarmos. Verdade. E aí a gente sempre temos que entender, por mais que um dos cônjuges tenha um temperamento mais forte, mais impositivo às vezes, esse tem que aprender a ouvir o que o outro tem para dizer. Quais são os sonhos do outro, quais são os objetivos do outro, quais são as expectativas do outro. Isso faz uma diferença muito grande. Porque se não houver isso, não houver esse diálogo, dessa franqueza que nós estamos conversando aqui, nós vamos viver sempre como o Rio Solimões e o Rio Negro. Sim. Nós vamos estar lado a lado, mas cada um com as suas próprias características, cada um no seu próprio ritmo, cada um com a sua cor, ou seja, você não consegue encontrar uma identidade conjugal naquele casal. Vão correr juntos ali, mas sem um fim, né? Sem a união de fato. Sem a união de fato. Né? Que é o casamento. Estão próximos, mas não estão unidos. Vivem as suas vidas dentro da mesma casa. Sim. Tendo talvez algumas coisas em comum, mas não se casam, né? Verdade. E é difícil chegar a esse casamento. Eu falo que casamento não é só quando você assina aquele papel lá no cartório. Não mesmo. O casamento ele é uma coisa mais profunda, né? Claro. Acho que união é uma palavra muito, muito importante. É pertinente, né, para isso. Casamento é uma união, é uma parceria, onde nós estamos ali buscando objetivos comuns, ainda que às vezes eles podem discordar em algumas coisas. Faz parte do processo. Também. Nós não podemos desistir porque discordamos de alguma coisa, porque o outro não concordou comigo em algo, e aí a gente achar que o mundo acabou. Claro. E muitas vezes para ter acordo, né? Claro, nós falamos aqui de diálogo, mas para ter acordo, muitas vezes em determinados assuntos você precisa de tempo. Né? Tempo para que o outro possa assimilar, né? Possa não só ouvir, mas fazer uma digestão daquele assunto, né? Então, os dois rios, eles não se unem em poucos minutos, horas, né? Leva um tempo. Né? Para que essa união possa ocorrer de fato e se tornar no grande rio Amazonas. É algo muito, muito, muito interessante. Exatamente. Por isso que a gente não pode desistir na relação conjugal um do outro. Perfeito. Né? Porque às vezes as diferenças podem causar muito conflito, né? Porque a gente acha que o outro tem que ser como eu sou. Verdade. Tem que ter o meu ritmo. Sim. Tem que ter a minha densidade. Tem que ter as minhas características. E realmente fica muito difícil. Verdade. Isso. Né? Nós temos que caminhar junto buscando, se um é rápido, eu preciso querer acompanhar aquele que é rápido. E o que é rápido precisa querer diminuir um pouco o seu ritmo para que o outro possa querer acompanhar. E isso realmente é um desafio para nós. Sim. É um desafio. Por isso que nós precisamos, Alexandre, da presença do Senhor Jesus Cristo.
Acho que ele é o elemento da união. Porque nós temos visto aqui na nossa igreja ultimamente, algumas mensagens nós temos ouvido que Cristo, ele é o cabeça do universo, Sim. Ele é aquilo que liga, Sim. Ele é aquilo que traz o nosso elo, né? Sim. Ele que vai nos unir, de fato, nessa relação Sim. que nós tanto almejamos, que é ser como um grande rio Amazonas, Sim. né? Um rio bastante robusto, um rio cheio de riquezas, né? De uma variedade de peixes ali que alimentam tantas pessoas, né? E peixes deliciosos, né? Sim. Que o rio Amazonas proporciona. E esse eu acho que tem que ser nosso objetivo. Claro. Só assim nós vamos ser úteis nas mãos do Senhor para poder abençoar outros casais, abençoar outras famílias e dar esperança, Sim. em especial para aqueles que estão passando por dificuldade, que muitas vezes estão pensando em desistir. Sim. Então, ao olharmos outros casais que perseveraram em meio às suas dificuldades, tem uns exemplos disso. Não é? Muitos exemplos. Então, não se desesperarmos nas primeiras dificuldades ou nas dificuldades que já são tão constantes às vezes que o que torna cansativo na relação é a persistência de certos comportamentos que Sim. o outro não entende que precisa mudar. Verdade. Né? Então, para nos tornarmos esse grande rio Amazonas, nós temos que estar disposto a ceder, a reconhecer os nossos defeitos, a reconhecer que precisamos mudar e assim caminharmos Sim. em direção a essa união plena, né? Perfeito. O tempo, Alexandre, como você perguntou inicialmente, nós Sim. não sabemos. Claro. Vai depender de cada cônjuge. Sim, depender do trabalhar de Deus na Exatamente. vida de cada casal, né? Exatamente. Dentro da soberania de Deus Exatamente. E dentro do amor de Deus. Cristiano, nosso tempo está se aproximando. Creio que você quer ainda trazer mais algumas pepitas para nós aqui no nosso podcast. Nós que estamos no podcast número 5. Amém. Estamos, inclusive, encerrando a nossa primeira temporada, né, Cristiano? Já nós encerramos a nossa primeira temporada com cinco crônicas, né, desse livro maravilhoso, O Centro da Vida Familiar. Mas há muitas riquezas ainda, há muitas crônicas que podemos desfrutar junto com os casais, né? Todos nós estamos aprendendo Verdade. com essas crônicas. Creio que você ouvinte está aprendendo, está também não só aprendendo, mas aplicando, né? Que é a nossa grande expectativa. Muito importante. Que o Senhor tem conosco, de aplicar a sua palavra na nossa vida conjugal. Amém. Então, Alexandre, eu queria deixar duas coisas, né? Sim. Para os nossos ouvintes hoje. Primeira, persevere. Persevere. Apesar dessas diferenças que nós temos de homens e mulheres, são bastante Sim. características, mas também há o temperamento. Sim. E muitas vezes não é fácil. Claro. Né? É difícil, às vezes, você nesse processo a aceitar certos comportamentos, certas condutas do cônjuge. Não desista, não se desespere. Muito bom. E o outro, uma das coisas que você mencionou, que é o diálogo. Perfeito. E o diálogo ele não pode ser somente de um dos cônjuges. Dentro desse processo da comunicação, nós temos que estar disposto a ouvir. Sim. A ouvir o que o outro tem para dizer. Às vezes nós temos muita dificuldade de levar em conta o que o cônjuge tem para dizer. Claro. Porque nós muitas vezes achamos que nós sabemos tudo. Sim. Que nós temos todo o conhecimento, que nós temos toda a sabedoria. E isso, na verdade, é uma grande mentira. Verdade. Nós não sabemos tudo, nós não temos tudo. Nós não temos tudo. É muito importante que na construção da identidade conjugal, nós aprendamos não somente a falar, mas Sim. em especial a ouvir. Perfeito. É ouvindo que nós vamos descobrindo o que o outro pensa, vamos descobrindo o que o outro sente, como ele se sente em relação ao que eu falei, se sente em relação ao que eu fiz. Ouvindo. São essas duas dicas só muito hoje. Bom. Não vou deixar muita coisa. Persevere e, dentro do processo do diálogo, aprenda a ouvir. Muito bom. É uma arte ouvir. Não é fácil. Não. Eu tenho isso comigo, que realmente é uma arte ouvir, né? E creio que é possível aprender. Uhum. Né? Todos nós podemos aprender a ouvir, né? A ouvir nosso cônjuge, né? Cristiano, eu queria que você pudéssemos encerrar esse podcast número 5, né? Aleluia. Uma oração. Nós estamos aqui encerrando a nossa primeira temporada, podcast número 5. Queria que você pudesse fazer uma oração para os nossos casais, para sermos todos nós abençoados, né, dentro dessa palavra que nós ouvimos hoje e possamos nos tornar, né, todo o casamento de todos nós, né, nós Amém. Estamos aqui compartilhando para os ouvintes e os que estamos ouvindo, um casamento que possa confluir no grande rio Amazonas, né, cheio de vida, Amém. cheio de vigor,
né? E com muitas riquezas, né? É isso mesmo. Cristiano, faça uma oração por nós, por favor. Antes da oração, Alexandre, deixa eu ler só um versículo aqui. Tem um versículo, maravilha. De Ezequiel, capítulo 47, nós estamos falando de rio, né? Claro. Então, confluindo os dois rios. Muito bom esse versículo de Ezequiel. Solimões e o Rio Negro. Muito rico. Se tornaram o grande rio Amazonas. Sim. Quero ler aqui um trecho de Ezequiel, claro. Capítulo 47, versículo 9, que diz o seguinte: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Olha só. Sim. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Não teria versículo melhor para fechar esse podcast. Então, depois de tantos rios, né? Sim. Essa confluência do Rio Negro e o Rio Solimões, tornando o grande rio Amazonas, é importante que a gente, como casal, esteja disposto a servir ao Senhor, abençoando outros casais. Amém. Perseverando, não desista. É importante que a gente converse. Não Sim. é uma tarefa fácil na vida conjugal, claro. É muito complicado, mas temos que perseverar, temos Sim. que insistir em queremos nos comunicar de uma forma saudável. Então, acho que essa tem que ser a nossa oração hoje. Amém. Então, vamos orar. Amém. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos dirigir aos nossos ouvintes, de podermos ouvir um pouco acerca da nossa vida conjugal, acerca desse exemplo que o Senhor trouxe para nós, nessa crônica desses dois rios, tanto o Rio Solimões como o Rio Negro, com as suas características, aplicando isso na nossa vida conjugal. Realmente, muitas vezes vemos casados, mas não unidos, temos uma união bastante frágil, mas que nesta noite o Senhor possa nos ajudar, para que possamos nos tornar como um grande rio Amazonas, como o Senhor sempre espera que os casais sejam, uma só carne. Que o Senhor possa abençoar os nossos ouvintes, abençoe a união conjugal de cada um deles, aqueles que estão passando por dificuldades. Coloque a sua boa mão sobre eles. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Amém, aleluia. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por nos acompanhar nesse podcast número 5. Nós agora encerramos a primeira temporada e com fé no Senhor, que o Senhor possa nos abençoar e voltarmos para uma segunda temporada, porque há muitas riquezas, principalmente desse livro que recomendamos aos nossos ouvintes, O Centro da Vida Familiar, da editora Árvore da Vida. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade no nosso podcast. Curta o nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal, curta esse podcast. Eu sou Alexandre Bahia e apresentei esse podcast junto com Cristiano Fonseca e até a próxima temporada. Um abraço.